A graça e a paz, amém, meus irmãos? Saudades dos irmãos. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga: Jesus é bom. Jesus é bom. Amém. Fiquei com medo de vir para São Paulo, disse que estava tendo tempestades aqui, disse que Noé estava vindo aqui. Né? Mas amém. Aleluia. Aqui temos mais líderes, hein? Quem é líder, diga aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Quero compartilhar essas 2 horas e meia que tenho aqui com os irmãos. Não, vou encerrar. Eu sei que eu estou bem avançado no tempo aí. Abre sua Bíblia, por favor. Livro de João, capítulo 15, verso 4 ao verso 11 do livro do Evangelho de João, né? João, Evangelho de João. Evangelho de João, isso mesmo. João, né? Evangelista. Teólogo é assim. O Evangelho de João. Geão ou João? Lá para o lado do período do Piauí, eles falam João. 4:15. João 15, 4 a 11. Hein? Evangelho de João. Amém. Eu creio que, me licença a palavra, na verdade compartilhei com a igreja nossa domingo retrasado, e eu fui muito abençoado, edificado por ela. Na verdade, quem ministra também é muito mais abençoado do que às vezes quem está ouvindo, né? E eu creio que, ao compartilhar com os irmãos aqui, eu creio que os irmãos vão ser extremamente abençoados também. Amém. Você crê, diga amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos. A Bíblia diz, João 15, né? Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Eu apanho, lanço no fogo e o queimo. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Coloca a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor, vamos desejar a palavra do Senhor, o pão, né, que desce do alto, o orvalho que nos refrigera. Pai, nós damos graças ao Senhor mais uma vez. Obrigado por estarmos aqui reunidos com meus irmãos. O Salmo 133 diz que quão bom é que os irmãos estejam unidos, juntos, reunidos. E quando estamos unidos, no mesmo parecer, na mesma disposição mental, a tua palavra diz que o óleo desce da cabeça. Deus desce e passa pela barba e depois desce sobre as vestes. E a tua palavra diz que o Senhor determina a bênção e a vida para sempre aonde é isso. Deus, que o Senhor venha derramar a tua unção sobre nós nessa noite. Espírito de Deus, os nossos corações se unem, ó Deus, para receber da tua palavra. Quem crê, diga amém. Amém. Pai, nós desejamos isso, que a tua unção venha fluir de nós, venha descer sobre cada um de nós, para a tua honra e para a tua glória. Quem crê, diga amém. Amém. Só nesse Salmo 133, o descer, o verbo descer é 3 vezes, né? O Senhor tem um comprometimento em descer a unção dele para aqueles que estão unidos no Senhor. Amém, meus irmãos? E eu quero compartilhar com os irmãos isso, né? Compartilhar com a igreja, com a liderança, com os irmãos, com os pastores que estão aqui. Se eu perguntar para os irmãos aqui, na verdade, se você gostaria de ter uma vida bem sucedida, eu creio que a maioria dos irmãos vão levantar a mão. Mas eu vou perguntar assim mesmo: quem gostaria de ter uma vida bem sucedida no Senhor? Em todas as áreas da sua vida. Eu creio que todos aqui gostariam de ter
tem esse desejo de ter, né? Essa é a esperança que nós temos, né? De realmente de ter o melhor de Deus para as nossas vidas, né? De receber o melhor de Deus para as nossas vidas. Só que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, como falei, que qual é o segredo para desfrutar dessa vida abundante? Há uma palavra aqui que o segredo está na sua permanência em Cristo. Se eu perguntar isso para os irmãos falam, pastor, mas eu não estou desviado, eu estou aqui, venho para o culto, recebo de Deus, né, venho aos domingos, estou inserido em uma célula, eu estou no Senhor. Não quero falar disso. Na verdade, o segredo está na sua permanência em Cristo. Nesses 6 versos de João 15, aqui a palavra permanecer aparece 11 vezes. E esse é o pensamento central de Jesus: permanecer. É comum vermos irmãos desejando encontrar um grande profeta para ministrar uma palavra para ele. Eu digo para você que já corri muito atrás de profeta. Mas hoje eu creio que o Senhor, quando quer falar, Ele fala pela palavra, fala pelo Espírito e também fala pelo profeta. Eu acredito em profecia. Temos um grande pastor amigo nosso, que é o pastor Reinhard, um grande profeta de Deus. Eu lembro que corri muito atrás de profecia, como muitos irmãos correm atrás, né? Mas eu quero dizer para você que trará uma palavra espetacular para mudar a sua vida. Isso é maravilhoso. E eu creio que pode ter profecia ter hoje aqui neste lugar, bem? Mas ao fazer isso, o irmão está recusando em pagar um preço de quê? Para se construir um relacionamento com intimidade com Deus. Sabe? Eu lembro uma vez que um amigo meu pastor estava desempregado, novo convertido, recém-casado, uma menina de 1 ano, precisando de leite. Eu lembro que o irmão passou lá em casa de bicicleta e falou: olha, lá no Conjunto Fabiano, que é praticamente 10 quilômetros, tem um profeta lá. O cara é bom, na hora que ele aponta para ti, o negócio fala mesmo. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, nós chegamos lá, andando 10 quilômetros, pastor. 10 quilômetros chegamos, na hora do almoço, eu estava comendo arroz com ovo, lembro até hoje, um pedaço de sardinha do lado do canto do prato. E o irmão falou: só um minutinho. Pegou comendo com a colher, aquela coisa toda. Pôs o prato, falou: o que os irmãos querem? Profecia, né? Aí abriu uma Bíblia e leu um salmo lá, jogou assim no bicho, mais ou menos, apontou, leu, e começou a colocar a mão na cabeça de todo mundo e começou a profetizar. Eu achei maravilhoso aqui. Eu precisava de uma palavra. E na hora que chegou em mim, ele colocou a mão no irmão, profetizou, colocou a mão no outro, profetizou. Quando chegou em mim, ele calou a boca, sentou e falou: Deus abençoe os irmãos. Eu fui embora para casa, ruim, eu estou em pecado, porque quando Deus não fala contigo, você fala: tem pecado, tem encruzilhada, alguma coisa está acontecendo. Mas o que eu quero dizer com isso? A nossa geração está em busca de algo, como assim? Algo que seja bom, rápido e muito lucrativo. Muito lucrativo. Eu quero ligar a televisão, eu quero realmente ter uma palavra para mim, se possível o copo de água está lá também. Mas o Senhor falou de permanecer nele. Esse verbo permanecer é um negócio maravilhoso, porque ele fala de permanecer. Permanecer. E a nossa geração hoje, ela procura isso. Exemplo, eles querem um exame rápido de 40 minutos, que é um fast food, um bife miojo. Lá em casa tem uma equipe lá que é boa de fazer isso. Os meninos lá de casa, quando dá 10 horas da noite, tudo, só vejo até um menino pequeno, já consegue colocar um negócio lá dentro e apertar um micro-ondas. É comida rápida, fast food rápido. Você chega no McDonald's, no Bob's, você come aquelas coisas de plástico, você sai botando plástico a noite toda. O que é aquilo? É comida rápida. Mas eu digo para você, comida boa é aquela comida, não sei se aqui tem, mas eu fui lá para as beiradas lá dos Três Corações, até imóvel do Pastor Carlos. A comida lá, o negócio é na panela de ferro, aonde a panela fica queimada mesmo, o arroz, o feijão. Eu sou do tempo, não sei, não vou falar a minha idade, mas minhas canas brancas aqui embaixo já está denunciando, né? Os meus 44,2 já, né, pastor? E o que acontece? É interessante, a carcaça de novinho, mas a idade já está passando. Rapaz, eu sou da época que colocava prego dentro da panela de pressão. Você acredita nisso? Ferro, feijão. E a comida é boa. Um dia eu fui para o interior desse aí, o irmão falou: vamos ali. Cheguei na beirada do fogão da lenha, rapaz. Na hora que eu vi aqueles pau queimando lá, a panela preta. Mas na hora que eu cheguei perto, meu filho, aquele arroz cheiroso.
peguei um pratinho de esmalte, lasquei o arroz dentro, feijão também, pedaço de carne, o irmão veio com tomate, e rapaz, pastor, o senhor quer um suco? Quero. Eu vou ali então pegar no pé de açaí, ou no pé a acerola ali, vou pegar a acerola ali, fez o suco na hora, meu irmão, comida boa, da sustância, mas demora até se preparar. Então essa sustância, ela vem, em outras palavras, eu quero deixar para você, no relacionamento. Quando você tem relacionamento, você sabe os caguetes do outro, você sabe as impressões. Eu e minha esposa estamos casados há 25 anos. Só dela olhar para mim, eu já sei quando ela está me amando, quando está me odiando e quando quer me enterrar. Eu sei disso. Eu entendo esses lances do outro. Não, você passa o cartão de crédito já desde coisa, ela me gritou no telefone no WhatsApp. Se ela tivesse internet, já tinha esfaqueado. Renato, o cartão de crédito está liberado. Eu falei, tá, meu amor. Você tem que falar manso, rasteiro, né? Bem suinamente falando. Aí eu fui e falei, mulher de Deus, o negócio está liberado. Não está passando, que onde você está? Você não pode nem perguntar onde você está, o que você está fazendo com a mulher desse jeito. A mulher, quando chega nesse nível, no momento da DP, do negócio miserável lá, sabe? Você casa com 3 mulheres, uma antes, uma durante e outra depois. Né? Você estava num momento da miséria e coisa apareceu e ela quis usar o cartão, nada aconteceu. Eu falei, mulher, qual que é a senha? Aí ela digitou, estou falando a senha errada. Não, amor, a senha mudou. Isso foi meu livramento, irmão. Senão eu tinha ido para a cidade de refúgio. O que aconteceu? Ai, cara. Liberou o cartão. Eu falei, não, meu bem, a senha é 81, final 4. Pronto, você vai querer saber assim. Aí ela usou e depois ela falou, faz muito bem você ter me dado a senha. Né, Robson? O negócio é mais ou menos por aí, né? Você entende o que eu estou te falando, né, meu amigo? Então, mas é isso. A coisa funciona desse jeito. Eu fico pensando se essa não é a mentalidade de alguns irmãos, às vezes dentro da igreja. Eu não falo só aqui, eu falo no nível de igreja. Essa mentalidade. Os homens estão atrás de formas para o sucesso. Né? Eu estava antes de viajar, um pastor amigo meu, fiz amizade aí, Teresina, rápido, eu só faço as amizades, graças a Deus. E pastor amigo meu até me convidou, para te convidar também. Vai agora na Colômbia. Tem um grande congresso de avivamento lá mundial, Centro Mundial de Avivamento. Não é nada. Mas ele estava falando o seguinte, que na Colômbia todo mundo ouviu falar do César Castellano, do G12, aquela coisa toda. Ele falou, olha, pastor Renato, eu fui lá, mas eu quero aderir a videira, a visão do céu, mas eu fui buscar fogo, eu precisava de algo no meu ministério, eu precisava de algo para a minha vida, a minha igreja estava praticamente sem vida, eu andando cabeça baixa, eu vi os olhos dele, sabe, cintilante, vibra. Eu encontrei com ele no centro um dia desse, e ele, pastor, quando ele falou pastor, eu senti uma diferença nele. Houve uma diferenciação na postura, no liberado da voz dele. Quando ele liberou o som, eu senti algo. Tinha algo dentro dele. Tinha óleo. Nós falamos, tinha ouro nele. Tinha algo denso nele. Ele me contando hoje, falei em casa contar, pegar um material de Casa de Paz comigo. Ele falou, pastor, eu fui, Deus mudou minha vida. Tem 6 meses que eu fui lá na Colômbia. Não foi o fato de eu ir na Colômbia, não foi o fato de eu ter ido, mas eu fui com a disposição de observar, absorver o que Deus estava fazendo ali. O Senhor me pegou, me derrubou e falou comigo, me ministrou com o Espírito dele. Pastor, eu fui transbordado do Espírito Santo. Voltei para minha igreja teve um crescimento de 100%. Fiz 2 encontros maravilhosos, aí mostrou a gravação do culto, muito motivado, muito inspirado, né? Pastor, olha aqui, o que está acontecendo? Os cultos, os meninos falando em línguas, transbordando, ele orando com poder, uma chama. Eu conheci ele antes, durante e depois do momento. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou, pastor, eu fiquei 5 dias na Colômbia, eu recebi do Espírito Santo lá. Sabe, aquele momento, quando eu pisei ali dentro daquele ambiente, a unção veio sobre mim, algo estava ali, havia óleo ali naquele lugar. Ele falando para mim, mas lá o pessoal busca Deus, pastor, busca, ora muito. E ao mesmo tempo, eu fui num domingo à noite, porque lá nessa igreja não tem culto à noite, só tem culto de manhã. Eu fui na igreja do pastor César Castellano, do movimento G12. Pastor Renato, a igreja dele cabe 8.000 pessoas.
não tinha 2.000 pessoas dentro daquele prédio. Ele tem uma estratégia, ou tinha uma estratégia, mas foi se perder. Agora a igreja do pastor que ele foi, chamado Ricardo Rodrigues, Centro Mundial de Avivamento, ele disse para mim: pastor, lá eles reúnem, no domingo pela manhã, reúnem 36.000 pessoas. Eu estava lá e vi. Mas por quê? Havia algo. E nós fomos conversar com ele, ele falou: olha, nós oramos. Em outras palavras, nós permanecemos, nós buscamos. Sabe, a nossa diferença, que vai fazer toda a diferença, é o relacionamento que nós temos com Jesus. É o nosso relacionamento. A Bíblia diz que ao criar o homem, Deus não colocou ele em uma fábrica, colocou ele em um jardim. Isso mostra o coração de Deus como Pai para relacionar com o homem no jardim. E todo mundo sabe, a Bíblia fala, na virada do dia o Senhor vinha ter com Adão. O coração do Senhor é relacionar conosco. Relacionar, eu posso estar aqui nessa noite fazendo o quê? Chovendo molhado. Mas é melhor eu estava vindo no avião agora e a mulher falou o seguinte: mesmo que você seja um frequentador ou um passageiro frequente, ouça também as mesmas instruções, não é verdade? Mesmo que você seja passageiro frequente, ouça o que nós vamos falar, porque você precisa. Se tivermos compressão, logo você sabe descer a máscara, não coloca a máscara da criança primeiro, coloca você, depois da criança, primeiro você, depois o idoso. É assim que funciona, não é verdade? Mesmo que nós sejamos passageiros frequentes aqui, ou seja, pessoas que são realmente frequentes no Senhor, que estamos aqui, nós precisamos ouvir e ouvir, para que isso seja despertado dentro de nós. Posso ouvir um amém mais motivado, irmãos? Então, o segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, e sim estar com Jesus. Sabe, sim estar com Jesus. Sabe, é muito ruim quando no momento da adoração nós não estamos louvando, adorando o Senhor. Né? Igreja onde os pastores estão adorando, aquilo ali fala que eles estão tendo quebrantamento, onde os líderes estão adorando. Isso fala, denuncia o nosso coração. Isso denuncia como nós queremos o Senhor. Um amigo meu foi na igreja, lá na Coreia do Sul, na China, e ele disse para mim: Renato, eu fiquei impressionado. Nós só entramos porque tinha alguém lá dentro e nos colocou para dentro. Nós ligamos antes do hotel e falamos: nós estamos indo com 3 pastores. Eles chegaram, sabe que hora? Na reunião que eles tinham, 5 horas da manhã. Já estava lotado, tinha mais de 10.000 pessoas dentro do buraco. Eu fui lá, parecia uma caverna no pátio. É um negócio grande, estrondoso. A gente só sentou porque nós tínhamos avisado o pastor e ele nos levou e colocou nós lá na frente, sentou nós e mostramos. Quando chegamos ali, nós percebemos que povo é Deus. E lá, você não entendia, todo mundo cai no chão, o povo rodando, carrinho, chorando, buscando, sabe, clamando o Senhor. Diz que na hora da pregação foi só uma dissertação. Não teve nem Bíblia. A Bíblia mencionada, falada através de textos específicos. E as pessoas comiam, se deleitavam, sabe? Descia a goela abaixo dentro do espírito de cada um, eles ficavam vibrantes. Por quê? Porque é permanência. Sabe, a palavra que eu quero falar aqui nessa noite, rápido, é: a permanência gera frutos. Se você permanecer, você vai dar frutos. O desafio da permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo e mais íntimo com Deus. Sabe, a história da igreja, a história de muitos avivamentos aconteceu pela permanência. Todo mundo, eu creio, quem já leu aqui Heróis da Fé? Aquele livro do Orlando Bohr. Primeira introdução ali, conta a história de uma mulher, esposa de um pastor, que entrou para dentro do prédio, foi orar durante uma semana, pedindo que Deus acrescentasse vidas ali para aquela igreja. Ela fez um compromisso com o Espírito Santo de orar e jejuar dentro do prédio por dias, ali, 3 vezes ao dia. E ela foi, orou, orava. Quando percebeu, a igreja começou a atrair pessoas, a trazer pessoas, e logo então houve um grande avivamento. Mudaram, locaram outro prédio, e o pastor não tinha dinheiro, e logo ele então mudou para um outro local muito específico ali, e a igreja cresceu. Mas o biógrafo diz que ele ficou assustado com o tamanho desse temor. O coração de uma mulher desejando que Deus pudesse salvar vidas. Eu digo para você, hoje, nesse tempo que estamos aí, nesse momento de crise, nesse momento dessa pestilência do inferno, que é esse tal de Zika vírus, esse
tempo de temor, de medo que a televisão, a fobia que tem sido liberada sobre toda a população do Brasil, aonde se fala só de crise, de morte, dessa desgraça, dessa doença, é o tempo mais oportuno de nós ganharmos alma. Se você crê que eu estou falando, diga amém motivado. Amém. Isso é maravilhoso para nós. É o tempo é agora. Esse é o tempo, mas precisamos permanecer. Nos comentários finais de Jesus na vinha, o texto diz que ele desviou totalmente a atenção dos seus discípulos da atividade do relacionamento. E por que ele fez isso? Se um cristão é fraco ou forte, isso está intimamente ligado com o relacionamento que ele tem com Jesus. Um dia desse, pastor nosso, na videira de Joinville, Santa Catarina, pastor Hélio Nunes, pequeno amigo meu, muitos anos, já tem 25 anos que eu conheço ele. A gente era moleque lá na Igreja de Cristo. Fomos pastores juntos na videira, ele foi para Santa Catarina, foi para Maranhão, agora foi em Teresina. Já desse, filha dele nasceu, já foi para a UTI. No 24º dia, a gente ficou sabendo que ela estava no UTI. Porque ele comentou com o pastor colocou no grupo de supervisores. E a palavra dele foi o seguinte: olha só o que ele falou, se isso denuncia um relacionamento com Jesus. Ele disse: irmãos, minha filha tem 24 dias que ela está na UTI, mas Deus vai fazer. Eu estou entrando agora dentro da sala de aula para dar uma pulsão. Isso mexeu comigo. Firmeza, densidade dele. Não teve nenhuma palavra de murmúrio, de lamento, de autocomiseração. Foi palavra de alguém que tinha relacionamento. Isso mexeu com muita gente. Qual que é a tendência quando um dos nossos parentes está doente? Era por isso, doente, aquela coisa, fazendo toda aquela melodramática, né? Mas por quê? Porque nós achamos que isso é bonito. Mas o relacionamento com Jesus é o seguinte: está doente, vai ser curado. Amém. Ele vai ser curado. O Senhor vai curar. O Senhor vai estabelecer a cura. Lendo sobre um homem chamado John Lake, no último momento de vida dele, ele começou a perder a visão. E ele acordou cedo, estava meio sem visão. Ele foi para uma floresta. Ele colocou as mãos nos olhos e falou: Senhor Jesus, quantos o Senhor me usou para eu curar de enfermidades diversas? Foi um homem que operou em cura em Spokane, nos Estados Unidos, tremendamente. Ele disse: Senhor, não deixe o teu servo passar por essa vergonha. No final da minha vida, dizer: John Lake curou muitos e morreu cego. Me cura, Senhor. Ele disse que ao momento que ele estava indo para a casa dele, ele começou a enxergar a casa dele 100%. Foi curado pelo Senhor. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Então, Jesus, a Bíblia diz que é a videira. Jesus é o tronco onde o galho precisa buscar sua seiva para frutificar. Quanto maior for a nossa conexão com o tronco, que é Jesus, mais será a nossa capacidade de produzir frutos. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo está na sua permanência no tronco. Sabe, tudo que somos, sentimos, fazemos vem de Cristo. Ele é a nossa fonte, inesgotável. Podemos ir em qualquer momento nele e ele vai nos suprir. Sabe, como eu falei no início, posso estar aqui molhando ou chovendo molhado, mas eu digo para você, a nossa fonte é Jesus. Ele é a nossa fonte. Sabe, temos os pastores, temos a palavra, temos a igreja, mas a nossa fonte é Jesus. Sabe, é maravilhoso fazer isso. É maravilhoso nós entendermos que Jesus é a nossa fonte. Sabe, em momentos de crise, necessidade, você não procurar o WhatsApp, não procurar o Facebook, é procurar Jesus. Né? Quantas pessoas entram e começam, em vez de se relacionar com o Senhor, ele já relaciona com o grupo do WhatsApp, ele se relaciona com o grupo do Face, do Twitter, ele já se relaciona com o Instagram, já coloca tudo, ele já decodifica que ele está preocupado com o que a mídia vai falar, não o que Jesus vai falar. Ele desabafa ali, ele fala tudo. E às vezes nós como igreja, nós como líderes, às vezes fazemos isso. Entrando no Facebook, colocamos lá em mensagem subliminar aquilo que nós estamos sentindo. Colocamos situações de comportamentos nossos que nem Jesus pediu para você colocar. Sabe? Não vou falar nem biquíni, nem isso, não quero entrar nesse assunto. Né? Às vezes os irmãos aparecem com biquíni, um dia desse irmão, parecia que os melão dela estão tudo para fora, né? Meu Deus, o que é isso? Um dia dele, o pastor tirou a foto da mulher dele de corpo inteiro de biquíni. Falei: sai dele, pombagira. Meu Deus, que diabo é isso? Nós estamos por quê?
Porque a questão é de permanecer em Jesus. Sabe, nós desabafarmos para Jesus, nossas preocupações têm que ir para Jesus. Sabe, devemos relacionar com Jesus, cultivar o nosso relacionamento com Jesus. Sabe, buscar o Senhor Jesus. Sabe, a permanência da fruta. Então, o que significa permanecer? Significa ligar-se intimamente. Compreendendo que permanecer significa ligar-se com o Senhor em Cristo. Passo a compartilhar 6 princípios abaixo, vai ser rápido. Primeiro princípio: permanecer em Cristo é um imperativo e não uma opção. É imperativo. Permaneça. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer na minha palavra, os meus mandamentos em vós, e eu vos me manifestarei. Eu vou visitar, eu vos amar. Sabe, a maneira de Deus nos amar é quando nós permanecemos na sua palavra. Então o pastor estava ministrando aqui, liberando a palavra para os irmãos. Se você permanece nessa palavra, o Senhor vai te honrar e vai te amar, porque você permaneceu na sua palavra. Eu tenho 3 filhos. Tem um meninozinho pequenininho que ele está assim, ele é gordinho, bonitinho, chuchudinho, bem bonitinho, é um neurozinho. Mas o que acontece? Ele tem coisas que ele faz. Ele hoje foi buscar ele no colégio, aí ele põe um pendrive. Como eu preguei já nesse objetivo, aí eu estava com o pendrive das palavras que o pastor gravou lá, as palavras, e tinha as palavras. Aí ele pegou, colocou o pendrive, já sabia de tudo, aí tinha minha palavra e eu pregando. Aí ele ficou assim. Entendi tudo que ele estava falando. Falei, menino, você é terrível, você ama mesmo. O seu coração se dilata. O seu coração realmente fica assim, maravilhado com o Filho. É assim que o Senhor se sente quando nós permanecemos na sua palavra. Quando permanecemos no seu relacionamento. Ele está mais interessado no relacionamento que nas nossas atividades. Então Ele quer você mais do que suas obras. E isso foi denunciado em Lucas 10, capítulo 10, no 40 e 42, onde Marta e Maria. Maria, a Bíblia diz que ela escolheu a melhor parte. Marta ficou na cozinha fazendo. E ainda é o seguinte: quem faz sempre quer colocar o outro para trabalhar junto com ele. Fala, Senhor, fala para Maria, porque ela está aí, eu estou aqui. Ele falou assim: não. Maria, ela escolheu a melhor parte. É uma escolha, sabe, entre gente que fica no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, na televisão, na Sky, o que seja. Quando você larga aquilo ali e foca no Senhor, quando você para de falar com os outros, mas começa a falar com o Senhor, sua vida começa a mudar. É como John Lake fez: Senhor, eu orei por tantas pessoas, Deus, o Senhor me usou a curar. Eu não aceito, Senhor, morrer cego para que os outros possam falar do Teu nome. Aquele que curou muitos morreu cego. Olha o desabafo dele com o Senhor. E a história diz que o biógrafo diz que quando ele voltava para casa, ele começou a ver nitidamente sua cara. É um relacionamento, sabe? É um relacionamento, é imperativo isso, de nós permanecermos. No momento de crise, a primeira coisa que nós falamos é desabarmos, é realmente esmorecermos, desacreditar, um espírito de incredulidade em. Por quê? Porque nós somos muito conectados com o fazer a obra, não relacionar com aquele que é o dono da obra. Teu permanecer não é o quanto você conhece a teologia, não, mas o quanto você tem sede dele. Ter teologia não é tudo, ter conhecimento da verdade não é tudo. Ter conhecimento não modifica ninguém, mas você ter fome de Deus, ter sede do Senhor no seu espírito, aí faz toda a diferença. Amém. Faz toda a diferença para o líder. Porque quem é cheio do Espírito Santo, as pessoas vão atrás. As pessoas sabem que é cheio. Quando ele fala com boca cheia, fala com entusiasmo, com motivação, porque as pessoas veem isso. Não? Então hoje é um dia para nós voltarmos, mesmo que você seja passageiro frequente, permaneça no Senhor. Amém. Segunda coisa, permanecer em Cristo é vital para produzirmos fruto. Jesus disse: não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Alguns estão fazendo a obra, mas sem o Deus da obra. Então não adianta fazer a obra sem Deus. Precisamos de Deus, do Espírito. Você fala para os líderes: irmãos, orem, jejum, vamos avançar.
Sabe, Deus só vai manifestar onde tem vida. Eu estava lendo esse texto, na verdade, de uma pregação que eu ministrei domingo na igreja, Salmo 133, e Deus falou muito no meu coração. Só tem unção onde tem união. Se nós não tivermos união com Cristo, a unção não vem sobre nós. A unção não vem. A Bíblia diz que aonde tem união, Ele determina a vida e a bênção. Aonde tem união, só tem morte e maldição. Infelizmente, a palavra. O contrário disso é verdade. Então você vê uma casa onde está subdividida. O marido fala com a mulher fala com o marido, menino, os maiores inimigos são aqueles dentro da casa dele, né? O próprio Jesus falou isso. Está todo mundo dividido. Ali não manifesta unção, ali não manifesta a bênção. Mas imagina como que nós podemos modificar se permanecermos em Cristo. É vital para produzirmos frutos. Você vai produzir fruto, amém, meu irmão? Amém. Você vai produzir muito fruto. Você crê nisso? Creia no seu coração. Permaneça no Senhor, pastor, mas não tem ninguém na célula. O fruto é vida. O fruto são vidas, almas. Fruto é vida. Não podemos dizer que somos cristãos se não produzimos frutos no Senhor. Então Jesus disse que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Alguns estão fazendo a obra sem Deus. Temos que ter frutos. Terceiro, permanecer em Cristo é a evidência de que somos discípulos de Cristo. Verso 8, capítulo 15 diz: nisto é glorificado meu Pai, se deis muitos frutos. Tornareis os meus discípulos. Só somos discípulos, literalmente, pastor, eu sou filho de Deus. Mas só nos tornamos discípulos quando nós damos frutos para Ele. Frutos do Senhor. Sabe, isso modifica tudo. Uma vida frutífera é a melhor evidência para os nossos próprios corações. Quando você tem fruto, tudo modifica. Sabe, se somos realmente discípulos, onde você toca, você dá fruto. Onde você chega, você faz conexões. Onde você vai, você dá fruto ali. Onde você chega, você é abençoado. Onde você chega, você ganha pessoas. Onde você chega, você libera a palavra de vida. Você não é um agente 007 escondido, não. Alguém sabe que você está ali. Alguém sabe que você está ali, você tem vida, você não precisa nem falar. Só que você está ali. Minha esposa estava falando ontem que ela estava na faculdade, e ela estava lá na contabilidade da faculdade, resolvendo a matrícula dela. Ela sentada. Do lado chegou uma mulherzinha toda de cabeça, bate-papo. Olhou para ela e disse: minha irmã, você estuda cálculo. Ela falou: estou fazendo direito, mas está fazendo direito agora. Eu falei: está fazendo direito? Não fale isso para ninguém, não, meu irmão. As pessoas são muito invejosas. As pessoas hoje são muito invejosas, são muito más. Mas eu vejo um espírito bom em você, a mulher falou. Eu dou R$1.000 para o centro de macumba todo mês. Macumbeira. Eu sou mãe de santo. Mas eu vejo que você tem algo bom de você, meu irmão. Eu estou vendo coisa boa de você. Aí eu falei: rapaz, deixa eu te falar um negócio para você. Você acredita que você acertou? Eu tenho Jesus para o Senhor. Eu sabia que você tinha alguém diferente de você. Aí a Marta começou a pregar para ela, a mulher começou a chorar. Olha pelo meu filho foi lá, a namorada dele foi fazer uma amarração lá no centro de macumba, onde eu sou mãe de santo, você acredita? Libera agora, olha pelo meu filho, é Diego, filho. E a Marta: vou orar, pessoal. Você tem que mudar seu coração, você tem que aceitar Jesus, não começar a chorar. Foi isso que acontece. Aonde você chega, as pessoas sabem que você dá fruto. Sabem que isso tem que estar em nós. O seu relacionamento com Jesus está em qual nível? Multidão, seguidores ocasionais ou é discípulo? Multidão vai aonde Jesus vai. Está tendo a bênção, cura, a bênção, a prosperidade. A multidão está lá. Temos igrejas de multidões. Seguidores ocasionais é o tal do jovem rico. Estava ali, mas na hora que Jesus falou: meu querido, você tem que vender, você tem que doar, e depois você tem que vir correr atrás de mim. Ele falou: estou fora, eu sou muito rico, para que eu vou ficar aqui? Isso aí não é para mim. É o seguidor ocasional. E os discípulos? Até os discípulos checados. E nós vamos ver isso. Até os discípulos checados na sua permanência no Senhor. Quarta coisa: permanecer em Cristo é vital para você experimentar o fluir do amor de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Sabe, irmãos, eu vejo a maior necessidade desses dias, irmãos, é nós sentirmos amados pelo Senhor. Sabe, nós precisamos sentir que nós somos amados pelo Senhor. Quem está comigo aqui nessa noite? Amém. Se nós sentirmos que somos amados pelo Senhor, tudo modifica a nossa vida. Sabe, se sentirmos que nós somos amados, aonde nós temos amor, nós nos alegramos,
tem saúde. Já foi feito pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que um paciente, quando tem alguém familiar perto dele, ou quando ele está em casa, melhor dizendo, ele se recupera muito mais rápido do que está isolado no hospital. Eu digo para você, o amor modifica as pessoas. Saber que nós somos amados, saber realmente que experimentamos o fluir do amor de Deus, isso modifica as nossas vidas, irmão. Isso muda a nossa sorte, a maneira de nós olharmos, nós vermos, a nossa ótica muda, sabe? E precisamos disso. Mesmo que você seja passageiro frequente, eu digo para você, nós precisamos experimentar o fluir do amor de Deus. Precisamos experimentar o amor de Deus. Precisamos experimentar quando joelhamos orando. Precisamos experimentar quando estamos passando pela tempestade. Precisamos experimentar esse amor do Senhor. Experimentar que nós não estamos sozinhos. Enquanto todos nos deixam, somem de nós, nós experimentamos em nós mesmos que o Senhor nos ama. Isso modifica nossas vidas, cura as nossas emoções, cura a nossa alma, nos restaura. Sabe, o maior de todos os sentimentos é saber que você é amado por Deus. Mas o diabo tem feito de tudo para dizer que você não é amado por Deus. Ele quer fazer de tudo para colocar coisas para dizer que você não é amado por Deus, condenação na sua cabeça, setas malignas para dizer que você não é o filho predileto de Deus, mas você é o filho amado de Deus. Sabe, o fluir, nós devemos permanecer para experimentar o fluir do amor de Deus. Só isso. As pessoas modificam quando são amadas, modificam quando experimentam esse amor. Não temos filho em primeiro lugar, mas para trabalhar, temos filhos para relacionar. Esse o coração do Senhor. Ele tem filhos, não é para trabalhar, é para amar, para se relacionar. Sabe, o Senhor, Ele nos ama. Ele quer apenas nos relacionar conosco. Amém, meus? Amém, meus vencedores aqui. O Senhor ama você. O Senhor ama cada um de nós. Ele nos ama. E quando nós temos essa convicção que Ele nos ama, tudo modifica. Tudo modifica. O PIB sabe que começa a dar lugar a colorido. Quinto, permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida. Olha só, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Peça, peça, faça uma oração ridícula para Deus nesses dias. Faz uma oração ridícula, faz uma oração impossível, faz uma oração realmente. Aquela oração foi assim, meu Deus, será que ele vai fazer? Faz, Senhor. Faz essa oração para Ele. Exagera. Extravasa. Meu menino Pedro, eu digo para você, ele ganha tudo porque ele tem uma oração terrível. Ele ficou, minha filha está nos Estados Unidos, estudando lá no estudo, o Vinícius estava estudando, aí a gente falou, ele falou, eu quero um Xbox 360. Isso ficou 6 meses na nossa cabeça. E 6 meses na oração do almoço, do jantar. Senhor, abençoa nossas vidas, nossa família, nossa casa. Abençoa a vida do pastor Luiz, do pastor Márcia, abençoa todos os pastores da vinha e tal. Senhor Jesus, abençoa o Xbox. Não tinha dinheiro, nós somos tudo, somos pastores, sabe disso, o negócio é feio, brasileiro, dólar mais caro. Eu sei que na hora, no final da menina, 2 dias antes dela vir, pai, caiu um dinheiro na minha conta, não sei o que aconteceu, eu estou aqui, eu posso comprar o Xbox? Onde apareceu esse dinheiro, meu filho? Fala para mim. Está aqui na conta, foi lá, comprou, trouxe, quando o menino viu, eu não disse que o Senhor ia me dar um Xbox? Olha aí. Olha aí. Pois é, ué. Então, a nossa oração tem que ser assim. Olha, seja exagerada a sua oração. Mas sabe o que acontece? Circunstâncias, situações, mentalidade certa, incredulidade, faz você ficar da mesma maneira. Ore, deseje, veja, creia. Eu sou o terceiro pastor que está em Teresina, os outros 2 foram embora. Eu cheguei lá, tinha 18 pessoas. O pastor Luiz falou, vou te mandar para cá porque eu sei que você vai fazer alguma coisa acontecer aqui. Aí eu falei para os irmãos, nós vamos fazer um encontro, vamos levar 30 pessoas, um olhou para o outro. Nós nunca levamos 10. Nós vamos chegar a 300 membros. Um olhou para o outro. Ele é doido. Eu falei, não, vamos orar. E eu comecei a ensinar os irmãos a orar. E as coisas começaram a acontecer. E quando começou a acontecer, eles começaram a ver, começaram a crer. Então as orações começaram a subir degraus. Por quê? Porque eles começaram a relacionar com Deus. Eu taquei isso tudo dentro
num quarto, coloquei um ar-condicionado, coloquei um louvor, coloquei um tapete, deixei 3 meninos na igreja, 3 dias, dormindo lá dentro, dei marmitex para ele e falei assim, toda igreja vai orar agora. A igreja passou pelo relógio de oração de 72 horas, orando, né? Movimento prayer, oração. Os irmãos desciam de bicicleta, os menininhos lá, quando faltavam eles entravam e cumprimentavam. Cada crente orava 2 horas, irmãos. Isso moveu a igreja. Irmãos começaram a orar alvos pessoais, alvos da igreja, alvos, da cidade. E começaram a orar. A igreja começou a tomar uma compostura. E na hora da oração, todo mundo levanta e começa a guerrear. Vamos mastigar cadeado. Vamos orar por isso. Por quê? Porque nós levamos eles a permanecer em oração. Irmãos, ele dá testemunho, pastor, minha vida mudou, minha perspectiva de vida mudou, eu comecei a orar, eu estava orando, Deus visitou eu ali poderosamente, falando no meu coração, no meu chamado, da minha convicção no ministério, mandei ele para Goiânia, está lá no Goiânia fazendo seminário, onde o Vinícius, onde o André, né, fez seminário em Goiânia, está lá, ligou para mim e disse, pastor, tem um chamado, mas aonde começou tudo? Lá, orando, menino novo, Deus falou, eu digo para você, vamos permanecer. A permanência na oração nos fala também de perseverança. Alguns até oram, mas não prevalecem, não vão até o fim, não acreditam de verdade que estão sendo ouvidos, param no meio do caminho, e por isso acontece. O que acontece? Nada. Porque são influenciados pela mentalidade fast-food. Tem que orar e acontecer agora. Tem que orar e acontecer agora. Eu estou orando, não sei quantos anos para chegar na igreja de 1000 membros. Eu vou chegar em nome de Jesus. Aí você fala, pastor, você é doido, mas eu vou chegar. Agora eu falei, quase cheguei em São Luís, 750. Mas agora eu vou para Teresina, eu vou chegar. Eu vou ser pastor de 1000 membros. Eu vou voltar até espermatozoide, mas vai ter 1000 membros. Por quê? Porque tem que orar. As coisas espirituais, elas precisam ser geradas em Deus. Precisa ser gerada. Nós estamos muito mente, muito razão. Nós precisamos ver milagres acontecendo, sinais acontecendo. Precisamos que, a Bíblia diz que aqueles que creem, os sinais nos acompanham. Os sinais vão ter que nos acompanhar, meus irmãos. Você tem que crer nisso. Já desse, eu fui lá para dentro do hospital. Tem um hospital colado da loucura. Eu fui lá para dentro do hospital de Teresina. Onde que é o hospital público aqui? Tem guerra, a gente vai encher a igreja. Peguei o carro e fui lá para dentro. Sou pastor, entrei, fiquei lá sentado. Menino na maca, fui lá, minha filha que foi cair de moto, comecei a ministrar nele. O menino começou a soluçar, a mãe dele veio, que foi ministrar. Cigarro na boca, começa aqui, senhor. Vou começar aqui. O Senhor é contigo. Começou a chorar, foi lá para outro, ganhei. Eu estava abrindo uma casa de paz na casa dele, fui lá para o outro. Comecei a chorar, comecei a sentir tudo Deus, comecei a orar, comecei a ficar doido, fiquei desesperado. Quero ver alguma coisa acontecer. Orei pelo outro, estava com a perna quebrada, meu filho está quebrado. Né? Cheguei, está doendo, mas vai melhorar, não, eu vou orar. Sinais tem que acontecer, eu quero ver alguma coisa acontecendo. Eu estou desse jeito, eu quero ver coisa acontecendo. Eu tenho que ver, permanecer, ver coisa acontecer. Tenho que ver coisa acontecer, não podemos ser céticos a nós mesmos. Tenho que ver coisa acontecer na nossa casa, na nossa família. Tenho que ver coisa acontecer na igreja, no nosso céu, na nossa vida, no trabalho, na faculdade. Tenho que ver coisa acontecer. Tenho que permanecer, orar, buscar, ver coisa acontecer. Podemos ser normais, nós estamos sendo muito normal. Ouvimos e vemos e nos condicionamos a tudo aquilo, a habitats, não podemos. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos espirituais. Somos do fogo, somos da visão, somos da profecia, somos da cura, somos da palavra profética, somos da palavra de conhecimento, somos da oração. Quem crê nisso, diga amém. Falar disso move nosso coração. Move. Então, sexta coisa, permanecer em Cristo. É impossível sem obediência a Ele. A Bíblia diz, João 15:10, se guardares os meus mandamentos, permanecer no meu amor. A desobediência sempre cria um quebra de relacionamento. Foi isso que aconteceu. Adão, o Senhor falou para ele, não coma, toda árvore você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, não come. Ele comeu, quebrou. Profeta, livro de Reis, cheio do Espírito Santo, profetizou sobre o altar em Betel, né? O Senhor falou para ele, não, vá para a direita, vá para a esquerda, segue.
O homem só apontou, o rei apontou para ele, a autoridade máxima do governo apontou para ele, outro apontou o dedo, mirrou, a mão mirrou. Ele falou: homem de Deus, olha para minha mão voltar. Volta. Voltou ao normal. A autoridade estava sobre aquele homem, o governo estava sobre aquele homem. Ele estava debaixo da influência do governo do Espírito de Deus. Ele estava debaixo de uma palavra de obediência, uma palavra de permanência, uma palavra de crer. Sabe, isso faz você se encouraçar dessa palavra o dia todo, e meditar nessa palavra. Se Deus fala contigo, meu irmão, fica na palavra, fica firme, fica. Se Deus falou contigo no teu espírito, em sonhos, se entregou para fica, permanece na palavra, sabe, permanece, seja obediente. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai mudar, transicionar, conectar, mandar ferramenta, usar os meios só para te abençoar. Mas o homem de Deus caiu porque um invejoso, cheio de inveja, profeta que não era mais usado, já estava velho, enferrujado, cheio de teia de aranha, dormindo, todo cebozento na casa dele, descobriu que os filhos dele chegaram lá e falaram: existe um homem de Deus cheio do Espírito Santo que profetizou sobre o pai, que isso? Olha o barra meu de manhã, o invejoso é desse jeito. O barra de manhã lá, ele quer saber de tudo. O invejoso, quando ele não sabe de tudo, ele liga, entra no Facebook, no Google, no Geog, faz tudo. Por quê? Porque ele quer saber e quer tirar a prova dos 9. Resumindo a história, ele foi lá, Deus não mandou nada, ele foi, mentiu, profetizou. Vamos comer lá em casa, Deus falou comigo, eu sou profeta. Comeu, morreu. Porque não permaneceu na palavra. E muitos têm morrido nos sonhos, nos projetos, no gerar, porque não obedece, não vai até o fim, negocia a palavra, negocia a convicção, negocia o chamado, negocia a liderança. Sabe, a primeira coisa que eu falei, vocês falei aqui, eu vou repetir para os irmãos: quando aperta tudo, a primeira coisa que some é o dízimo, a oferta. A primeira coisa, quando aperta as coisas, ele falta na igreja, vai chegar atrasado, senta lá atrás, já não tem mais comprometimento, não tem mais envolvimento, porque não permanece. Mas qual foi a diferença? A diferença é que eu fui pregar em Goiânia, e quando cheguei lá, o pastor falando para mim, eu fui ministrar no culto de terça-feira também, os líderes, e eu fiquei comovido. Ele me levou para a sala dele e falou: pastor, aquele rapaz ali, o filho dele acabou de morrer ontem. O quê? Morreu na barriga da mulher. Deu eclâmpsia. A mulher está no hospital, está no UTI ainda. O filho dele morreu ontem. Olha, o senhor não está arrumado de blazer lá na porta, servindo, orando todo mundo: seja bem-vindo, eu não acredito. Está lá o cara sorrindo. Chama esse menino lá para mim, pelo amor de Deus. Se eu não orar por ele, eu quero que ele ore por mim. Eu tenho que conhecer gente assim, irmãos. Isso é herói da fé. Isso é herói da fé. Você achando que quer ser isso? Esse cara é um herói. É um herói. Não é pastor, não é obreiro, não é nada. É um crente comum, mas que permanece no Senhor. Está lá firme. Chamei meu irmão para dentro, minha esposa: meu filho, o que aconteceu com você, pastor? A mulher deu eclâmpsia. Perguntaram para mim, ela ou menino? Eu falei: que o Senhor escolha. Deus, eu sou muito carnal. Que o Senhor escolha. O menino foi, São José foi. Cadê ela? Está no UTI. Não tem dia para sair. Eclâmpsia, todo mundo sabe a história do eclâmpsia. Estou falando da robustez. Estou falando do conteúdo, da permanência. Não pode ver um ventinho sobre os irmãos. Muitos irmãos saem da igreja, larga a liderança, joga a toalha, já retrocede, já esmorece, já fica incrédulo, já fica cético, já se rebela, já se levanta, já murmura, já lamuriento e pronto. Não, permanece. Quais são as consequências de não permanecer no Senhor? Você rápido e objetivo. Em João 14, Jesus promete aos discípulos que ele iria para o Pai, mas que não nos deixaria órfãos. Ele prometeu enviar o Consolador. Em João 15, Jesus fala da importância da permanência, e ele estava preparando o discípulo que iria se ausentar como prometido. Todos sabem o final da história. Jesus morreu, ressuscitou. Se você quiser abrir no João 21, abre aí, por favor. Vamos abrir junto, eu vou ter que abrir minha Bíblia.
sinalizar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Estou feliz de estar com os irmãos. Os irmãos são uma bênção, cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Jesus 21, é isso? João 20. Jesus é tudo, irmão, todos. Tem saída para tudo, né, irmãos? Qual é o problema que nós vamos ver aqui, que às vezes ocorre? Capítulo 21, verso 1 diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro. O que Simão Pedro disse, meus irmãos? Então fala bem alto, com motivação e entusiasmo. Vamos lá. Vou pescar. Vírgula. Aí o que os outros falaram? Todo mundo junto. O que eles falaram? Mais alto, todo mundo junto. O que eles falaram? Presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Quando nós permanecemos, eu já falei isso, se não falei, Hebreus 12, verso 12. Diz que todos que estão com a mão cansada, joelhos trocos, passadas vacilantes, que fortaleça suas passadas, para que aqueles que estão atrás olhem você e seja curado pela sua postura. Em outras palavras, vou trazer para a permanência. Quando nós permanecemos e passamos pela turbulência, pela tempestade, sabe, ou da solidão, tudo que nós formos fazer, o que estamos envolvidos nessa história, que vai vir muitas circunstâncias de desgraça nas nossas vidas, o que vai acontecer? Permaneça no Senhor. Permaneça. A permanência faz coisas acontecerem que você nem imagina. Mas o contrário também é verdadeiro. É muito mais fácil, irmãos, nós edificamos a pastor, estamos aí trabalhando, mas na hora que alguém sai da posição, o que acontece? Ele tem um poder de influência, o poder negativo de influência é muito mais forte que o poder positivo. Você acredita nisso? Os discípulos não tinham mais Jesus, Jesus tinha sumido, aí ele fala, Pedro falou o quê? Pedro não tinha que nunca falar isso. Jesus passou por ele e falou: eu te farei pescadores de homens. Ele falou, jogou o manto nele: farei você pescador de homens. E foi. E Pedro andou sobre as águas, fez o que fez. A Bíblia diz que quando realmente ele percebe, ele diz: vou pescar. Aí o discípulo disseram os outros: também nós vamos contigo. Sair e entrar no barco. O fato de Pedro voltar a pescar indica algo muito negativo para nós. A Bíblia diz, Mateus 4, 18 a 20, relata um dos momentos mais preciosos da vida e no ministério de Pedro. Ele ouve da boca do próprio Senhor as seguintes palavras: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem é pescador de homens aqui? Diga amém. Amém. Nós temos algo já marcado em nós, carimbado em nós. Nós somos filhos de Deus e estamos aqui para gerar outros, é mandamento do Senhor. Entretanto, o que nós percebemos? A disposição do apóstolo de deixar todas as coisas foi motivada pelo fato de poder estar constantemente com Jesus. Ele iria aprender sobre as coisas do reino dos céus, ou já conhecia Jesus como grande e sábio mestre. Era a oportunidade daquele pescador de crescer como homem e aprender a ser um pregador da palavra de Deus. E enquanto esteve com Jesus, viveu dias gloriosos e não lhe faltou nada. Tem um momento que Jesus pergunta: faltou alguma coisa? Não nos faltou nada. Diga assim comigo: nada. Quem anda com Jesus não nos falta nada, meus irmãos. Nós temos dinheiro, saúde, alegria, felicidade, provisão, temos cura, temos tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem o Senhor Jesus tem tudo. Ele é a nossa suficiência. Não nos falta nada. Nossa geração não nos falta nada. Estava pregando dia desse, pastor Herbert, falando sobre Obadias, aquele que guardou 50 e 50. Até preguei essa palavra, porque tipo uma bênção. Obadias,
Obadias, no tempo de Elias, que guardou 50 num buraco, 50 no outro, e a Bíblia diz que ele guardou por 3 anos e meio, dando água e pão de manhã e à tarde, imagina. Mas a Bíblia diz que ele fez isso, lá no capítulo 4 do segundo Reis, tem uma viúva que Eliseu vai visitar, não é? Aí ele chega lá e pergunta: o que você tem? Tenho dívida, porque meus 2 filhos vão ser vendidos, o cara está endividado, está completamente endividado. O meu senhor veio tomar meus filhos, meu marido era filho do profeta, ele deixou dívida. Quem era esse marido? Obadias. Deus viu o compromisso que Obadias fez, suprindo 3 anos e meio, os profetas dele, 50 em cada cova. O que o Senhor fez? Eu não fico devendo nada a homem nenhum. Ele pode até morrer, mas a sua geração vai ser preservada. Mandou o profeta Eliseu lá na casa da viúva: seus filhos não vão ser vendidos, porque o teu marido, não sei, não falou, mas o texto diz que o objetivo deu óleo, deu azeite, supriu, extravasou, porque o Senhor não fica devendo nada para aqueles que o servem. Fica, pode até morrer, mas a sua geração ela vai ser providenciado por Deus, a provisão para eles ter o suprimento. Isso é maravilhoso para nós. Quem crê diga amém. Amém. Então, enquanto esteve Jesus com ele, não faltou nada. Eles temeram a falta de Jesus e Pedro olhou para as suas necessidades e pela falta do mestre e decidiu fazer o quê? Voltar a pescar. Voltar à pesca é o sinal de desistência. Pedro resolveu não permanecer. Sabe, eu quero finalizar aqui com os irmãos essa noite o seguinte: Deus tem algo para a sua vida grande. Deus tem um chamado, uma liderança, um propósito. Tem algo grande para se manifestar através da sua vida. Abra o seu coração, permaneça no Senhor. Eu não sei como você entrou aqui hoje, nessa noite, sabe, desanimado, tanta pressão, está até passando o horário, sabe, tanta coisa, você não sabe passar. Quando eu chegar lá em casa, tem tanta coisa para resolver amanhã. Eu digo: permaneça no Senhor. Não volta a pescar. Voltar a pescar é usar os artifícios naturais, a razão, o natural, sabe, o jeitinho, sabe, é as mesmas astúcias de palavra, é o coloquial, mudar, mentir, sabe, trocar, fazer barganha. Nós fazemos isso preguiça, porque eu digo para você, isso tudo nos mostra a atitude de Pedro aqui e a influência dele sobre os outros discípulos. O que você faz negativamente influencia aqueles que estão próximos de você. Isso é prejudicial. Isso é maldição, é morte. Isso faz nós perecermos e a unção de Deus não é liberada sobre esse lugar. Eu permaneço aqui falando com os irmãos: a volta à pesca é um sinal de desistência. Haverá dias em que a necessidade e as circunstâncias adversas da vida procurarão ofuscar nossa visão de não percebermos mais isso. Já passei várias vezes por isso. Barganhas, de negociar e ter um caminho mais fácil. Sempre tem o caminho mais fácil, não é verdade? O caminho mais fácil, o caminho mais rápido, o caminho mais, sabe, The Flash, né? Aquela série, né? The Flash, rápido. Queremos tudo rápido. Mas eu digo que as coisas espirituais, meu irmão, são geradas, sabe, são pressionadas. É o Isaías 55 que a mulher chora para dar luz ao filho. E tudo tem que ser gerado em Deus. É o nosso relacionamento que faz isso. Sabe, o seu relacionamento com Jesus que vai fazer toda a diferença para nós avançarmos com o Senhor. Só para Deus estabelecer seu governo e seu reino sobre essa cidade aqui, em nome de Jesus. É um profeta de Deus, cheio de Espírito, cheio de autoridade. Quem permanece é cheio. E Deus faz. Mas a volta à pesca não faz toda a diferença. Modifica o projeto de Deus. Quais foram as consequências da não permanência? Eles ficaram sem frutos. No verso 21, 3 a 5, diz o seguinte: disse-lhe Simão, olha aí, Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Perguntou Jesus: filhos? Jesus aparece de longe: tens alguma coisa de comer? Quem quer responder? Dê algo, meus irmãos? Não. Quando você não permanece, começa a faltar coisa na sua vida. Acontece muito, irmãos, isso. Falta tudo.
provisões mais básicas, mais idiotas, mais impossíveis de acontece. Coisas que você nunca percebeu começam a faltar, começam a esgotar, o pasto, a semente começa a faltar, as emoções começam a faltar, a alegria começa a faltar. Você pode perceber, querido. Irritação vem, tudo isso por quê? É drenagem. E foi Jesus que perguntou, e eles não sabiam que era Jesus. Observe que quando Jesus lhe aparece, a primeira pergunta que faz: filhos, tendes alguma coisa de comer? Em outras palavras, ele está dizendo: você deixaram de permanecer na minha palavra, duvidaram do meu amor, eu falei para vocês permanecerem, eu falei para vocês guardarem, eu iria trazer a provisão, eu fiz um milagre com peixe, com pão várias vezes, eu sou o maná que desce do céu, eu sou o suprimento para vocês, mas vocês têm que permanecer. É Ele que tem a palavra gerativa, criativa, é Ele que vai fazer você, sair. Irmãos, eu digo para você, Deus tem nos abençoado como país, como povo, mas os crentes também são muito abençoados. Deus tem muito para fazer. Então, nós somos pastores, somos líderes, somos envolvidos aqui na igreja. Irmãos, se não está dando fruto, ora ao Senhor, Ele vai trazer uma palavra criativa, gerativa. Ele vai te dar uma estratégia. Ele vai fazer você se pintar de preto ir lá para a porta da igreja. O que foi? Todos os outros dentro aqui o negócio aí que o povo vai entrar e começa a pregar. Faz alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa, mas nós não podemos deixar de permanecer. Não podemos trocar esse tempo oportuno por oportunidade de voltar a pescar. Voltar a pescar fala disso. Então é eles que têm a palavra gerativa. O Senhor, é Ele que nos faz frutificar. Pastor, vou largar, vou ter que trabalhar, trocar. Eu vi o irmão que estava procurando. Pastor, eu quero permanecer, eu quero fazer cursão. E eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar à noite. E aí, meu filho? Pastor, eu rejeitei. Falei: meu filho, você tem muita fé. Pastor, como que o senhor falou um negócio dele? Você estava ativando ele. Eu orei, pastor. Orei uma semana, depois que eu pedi. Minha mãe chegou em casa, ela me chamou de maldito. Foi o menor nome. Filho de tudo ela me chamou, menos dela. E o que foi, meu filho? Eu, pastor, chorei agora, chorei, entrei em jejum, comecei: Deus, honra teu servo. O WhatsApp toca, o WhatsApp é bem de vez em quando. Vem agora para tal loja, traz seu currículo, arrumei emprego para você, um amigo dele que nem conhecia há muito tempo. Deixa eu te falar. Chegou lá, foi empregado com salário maior do que o outro que era para trabalhar à noite. Porque ele permaneceu. Ele permaneceu. B, perderam a intimidade, verso 4. Olha aí para você ver, compartilha comigo. Vamos juntos aí o texto. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos, não, fala bem alto, meus irmãos? Não, vou te falar, 1, 2, 3 e? Não reconheceram. A intimidade. Jesus está aqui falando contigo, você tem a intimidade. Ele está lá contigo no seu quarto, está lá no seu banheiro, está lá no seu trabalho, está lá falando contigo, usando os meios necessários, falando, te mostrando: eu estou aqui contigo, meu filho. Deus está falando contigo, eu estou aqui contigo. O galo está rouco até de... Está rouco, o galo até foi para a panela, mas ele não viu. O Senhor é contigo, meu irmão. Eu vim aqui falar para passageiros frequentes: o Senhor é contigo, meu irmão. Você não pode de maneira alguma deixar ele resolver Jesus, às vezes, em coisas, em situações. Vou te contar um pecado, pastor, mas eu tenho que contar. Eu tenho que contar, não estou nem não. Eu pequei mesmo, já pedi perdão, retratei, mudei. Esse negócio foi muito forte, pastor. Minha mulher foi lá para Terezinha com meu irmão, minha mãe, meu pai, meu irmão. Aí eles saíram um dia, quer dizer, para o interior, convidaram meu filho, o Lucas, 17, minha filha de 21, vou fazer 22 agora, e meu menino de 7 anos. E o meu menino de 7 anos, nós temos uma irmãzinha que sempre levamos ela para casa, todo final de semana, e ela fica em casa. E o carro lotou. E uma série de situações assim, eu fiquei chateado. Eu fui lá no carro e falei: você não vai. Você vai, Pedro, você não vai. Aí eu mandei ela entrar. O carro fechou, ligou, passou primeiro, eu entrei, bati o portão. Passou um pouquinho, o portão toca. Abriu o portão. O que foi?
O Pedro com a mochilinha nas costas. Não, é porque é o seguinte, o carro estava muito cheio, então eu vi que eu tinha que ficar, e os meus irmãos e minha avó ali, com meu tio, com meu avô, e eu fiquei. Tá bom, pai? Porque passou, o Espírito Santo falou comigo. O teu filho foi muito mais sensível com a órfã que você é. O teu filho teve mais sensibilidade com a criança do que você. Ela é sua ovelha, é uma órfã, você não está tendo coração para ela. Eu vi onde que eu estava, corri lá para dentro do quarto e comecei a chorar. O Espírito Santo ministrou na minha vida. Por quê? Porque ele não me reconhece muitas coisas. O Senhor ministrou no meu coração. Perdi a sensibilidade. Fui grosseiro, rústico. E às vezes nós vamos ficando encroados, irmãos. Agora eu estou beijando todo mundo. Todo mundo quiser lá para cá. Eu faço isso há muito tempo. É assim, se não for com amor, não funciona. Não, eu beijava, mas aí eu parei. Um momento. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? A gente às vezes não reconhece as coisas. Isso Deus ministrando ao meu coração. Fui lá pedir perdão para ela, pedi perdão para o meu filho, levei ela para o parquinho. Compensar, né, o negócio. Tem que restituir. Sorvete, Coca-Cola, tudo. Mas por quê? Eu pequei. Mas aí eu te coloco. Qual o nível que nós estamos às vezes? E às vezes não reconhecemos Jesus. Entendeu? Isso para mim foi um clareado dos olhos muito grande. Jesus se manifesta a ele, mas eles não reconhecem quem é o Senhor. Uma vez que não permanecemos, perdemos a sensibilidade da presença do Senhor. Aquilo que antes era normal, prazeroso, agora se torna algo estranho. Vir para o culto é estranho, céu é estranho, louvor é estranho, tudo é estranho. Porque ele se tornou uma coisa enfadonha. C, e vamos finalizar aqui. Perder o temor. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, olha o texto, verso 7. Cingiu com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. O discípulo que Jesus amava falou para Pedro, e Pedro vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar, ou seja, vestiu de novo como pescador. Pedro voltou a vestir como pescador, pois havia deixado as vestes de si, sabe? Voltou a trabalhar, esqueceu de tudo, perdeu o temor daquilo, da palavra que Deus tinha dado, a liberação sobre ele, a profecia, a visão. Nós às vezes perdemos o temor. Eles perderam o temor. Perderam o temor. Quando não permanecemos, perdemos o temor e não nos importamos mais com o modo como nos irão nos olhar. Já viu gente que tinha uma postura, uma posição, mas não está nem aí para o que os outros falam. Isso é ruim para nós. Isso fala muito do coração errado. Eu lembro de um irmão uma vez, nós tratamos com ele, seminarista, e ele saiu, voltou. Quando ele voltou abraçado com a menina, agarrando a menina dele à igreja. Só fazendo aqui, só para me provocar. Ele procurou, eu falei: irmão, você não me provocou. Você não fez isso contra mim, contra os irmãos, fez isso contra o Senhor. Depois ele procurou pedir perdão, mas eu fiz tudo errado, tá certo. E às vezes nós somos cegos, com coração de ira, e perdemos a percepção. Pedro, a Bíblia diz que João falou para ele: é o Senhor. Ele foi e pulou. Por quê? Porque perdeu o temor. Mas eu quero concluir aqui e finalizar agora com os irmãos aqui, que é algo maravilhoso que o Senhor faz. Ele diz para eles lançar a rede do lado direito. Eles ficaram a noite toda no pescar, mas na hora que o Senhor deu a palavra, o que aconteceu? Isso diz aí, vamos lá, verso 5. Perguntou Jesus: filho, tens alguma coisa? Não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. É maravilhoso ver que nesse versículo Pedro volta a permanecer na palavra que saiu da boca de Cristo. Ao fazer isso, ele voltou a frutificar. Eu quero dizer para você: você vai frutificar em nome de Jesus. Permaneça na palavra do Senhor. Permaneça. O Senhor quer que você frutifique. Permaneça. Vai
Mas o mais que eu quero finalizar a mente, a Bíblia diz que ao saltarem, eles em terra viram ali 3 coisas. O que eles viram? Quando eles voltaram, pisaram na praia, o texto diz o seguinte: eles viram a brasa, o peixe e o pão. Se tem alguém para tocar, sensibilizar, tocar, orar, se tem tocador aí hoje, tem. Hoje não tem não. Não, tudo bem, vai ser no gogó mesmo aqui hoje. Quando o Senhor, eles veem o Senhor na praia, o que tinha lá? Quando você permanece na palavra, não falta a brasa do Espírito Santo. Não falta o pão, o suprimento diário. E o peixe, que é milagre. A palavra gera, permanecer na palavra do Senhor gera isso. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão. Não vai faltar a brasa, o pão e o peixe na sua vida, nesta igreja, nesse ministério, em nome de Jesus. O suprimento está sobre a sua vida. O suprimento está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você tem que crer nessas palavras. Você tem que crer que quando Ele der a palavra, eles ficaram a noite toda lançando a rede. Mas quando o Senhor falou, lança a direita, uma só. A Bíblia fala que teve 175 peixes. Não pescaram nada a noite toda, mas debaixo da palavra, do governo do Senhor, pastor de fé, hoje você vai sair daqui, debaixo da palavra, liderado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai permanecer. Você vai ver o fruto que a palavra, da permanência da palavra vai fazer na sua vida. E eu digo para vocês, vamos ficar de pé, vamos orar juntos.